7 erros no processo de precificação. Como mudar isso? Primeira coisa que eu anotei aqui, e eu acredito que muitas fazem isso. Aliás, muitas meninas começam a fazer artesanato por vários motivos, né? Porque se identifica desde a infância, porque aprendeu com a mãe, porque ama o artesanato, porque quer ter uma segunda fonte de renda, porque quer viver disso. São vários motivos, né? E vejo que a maioria não tem cuidado no momento de precificar. A maioria não tem, né? Coloca o valor no achismo, fazendo pesquisa no Google, perguntando para outras pessoas, pesquisando em outros perfis, no Elo7, por aí vai, tá? Várias carinhas novas aí, sejam bem-vindas, meninas. Então, isso realmente é uma coisa que precisa ser cuidada com carinho, tem que ter muita atenção, independente do momento que você tá, se você tá começando, se você tá aprendendo, tá? Não justifica você não saber precificar o que você está produzindo, tá bom? Primeira coisa, não ter controle dos gastos. Não importa se você está começando e compra na medida que vai surgindo trabalho, na medida que vai surgindo encomenda. Se você faz uma compra pequena, um estoque pequeno por mês, se você compra, por exemplo, eu compro material, segunda-feira agora eu vou repor algumas coisinhas do meu estoque. Então, a cada 3 meses, mais ou menos, eu faço minhas compras, né? Então, não importa como você faz, tá? Se você compra de pouquinho, o ideal é você conseguir se projetar, tá? Para fazer compra de uma única vez, isso é muito importante também, tá? Para otimização de custos, de tudo, de tempo, você consegue encontrar preços mais acessíveis, isso é muito importante. Quando a gente compra assim na correria ou de picado, você acaba gastando muito mais, tá? Então, se você conseguir se projetar e se você aprende a fazer o processo de precificação, você sabe que tudo retorna para você, tá? Inclusive que você gasta com material. Então, você consegue ter essa projeção e comprar um estoque aí maior para trabalhar, tá? Mas para quem está começando, ainda está conhecendo, sentindo, né, identificando como é isso, tá bom? Mas não ter esse controle de gastos com material pode levar você ao prejuízo, tá? Independente de como você compra, por semana, por mês, né, por um estoque maior. E às vezes são coisinhas que passa batido e você vai deixando e não controla, e aí acaba se perdendo com isso, tá? Então esse é um erro gravíssimo no processo de precificação. Então tenha todo esse controle, tá? Tudo que você vai comprar, pegue aí uma nota, tenha uma planilha, um caderno, não importa como você, a forma que você faz, tá? É a sua forma, é o seu jeito de se entender aí com as suas coisas, tá? Mas controle isso realmente no detalhe, tá? Para quando você for fazer o seu processo de precificação, você sabe realmente o que custa cada coisa, né? Cada cursor, a alça, o botão, a rendinha, todos os detalhes tintim por tintim, tá? Só tendo isso no detalhe que você vai saber realmente quanto você está investindo em material para cada peça que você produz, tá? Então não deixe isso solto. Às vezes fica acumulando, tá, gente? Eu falo porque eu já fiz isso. E às vezes se acumula, se perde, e aí quando você deixa para tentar organizar, acaba que não funciona, não sai da forma que deveria, tá bom? Então, esse é o primeiro grande erro, não ter controle dos seus gastos, tá? Então, a partir de hoje, se você ainda não faz isso, reserve aí, faz uma planilhinha simples no Excel, só para anotar mesmo, tá? Não precisa ser nada grandioso, é só para você conseguir visualizar e consultar sempre que você precisar, tá? Segunda
coisa, segundo erro gravíssimo também no processo de precificação, tá? São coisas que muitas deixam de fazer. Achar que só faz parte do processo de precificação, né, do preço da peça. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa fácil aqui. Vou pegar essa bolsinha, sempre mostra aqui. Achar que só faz parte do processo de precificação o material. Então eu gastei tanto de material, eu vou colocar um lucro em cima. Então vamos supor que eu gastei 15 reais de material para produzir essa bolsa, e aí eu vou colocar um lucro de 100% em cima. Uau, 100% de lucro. E não, tá? Isso está totalmente errado. Você não só utiliza isso para trabalhar, tá? Muitos itens fazem parte do processo de precificação, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui. Para quem não sabe, para quem ainda não conhece, terminando a live, aqui no link da bio do Instagram, eu tenho disponível para você uma aula de precificação gratuita. Você não vai pagar nada para assistir essa aula e você realmente vai entender todo o conceito de precificação. Tudo o que faz parte do processo de preço que precisa estar inserido para você chegar no valor final de uma peça, independente do que você faça. Se você faz laços, se você faz crochê, tricô, não importa a sua técnica artesanal, o nicho que você faz, tá? O conceito de precificação é o mesmo. Os custos, tudo que abrange o custo, para muitas coisas também é basicamente as mesmas coisas. Para alguns tipos de artesanato não, mas o conceito fica muito claro, tá? Então, terminando a live, se você ainda não assistiu a nossa aula de precificação, assiste, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. E se você estiver fazendo alguma coisa errada, você vai com certeza detectar nessa aula, tá? Então achar que a única coisa que faz parte do preço é só material ou lucro, ou material e mão de obra, quase a mesma coisa, né? E não, tá? Então a mão de obra sim, o lucro também, gastos, tudo que você utiliza, que está ao seu redor e faz parte do seu processo criativo. Por exemplo, internet. Se você sai algumas vezes na semana para comprar material, você usa combustível para isso, ou algum meio de transporte você precisa colocar. É importante você incluir aí um custo com investimento em divulgação, em marketing. Tudo isso precisa fazer parte do processo de precificação. Por que o artesanato é visto como um trabalho desvalorizado? Porque as artesãs não fazem esse processo de precificação. Diante disso, não existe posicionamento, não existe nenhum tipo de investimento, não existe nenhum tipo de visão de isso ser um negócio lucrativo, porque pode sim ser um negócio lucrativo, né? Quando eu penso tantas coisas que eu já realizei através do meu trabalho, através do artesanato, eu tenho muito orgulho de falar, né, para tantas pessoas que eu sou artesã, que essa é a minha profissão, que esse é meu trabalho, tá? Só que sem esse processo, sem esse posicionamento, você não vai conseguir alcançar esses resultados, tá? Então, se você está fazendo só isso para colocar o valor final no seu artesanato, terminando essa aula, por favor, assista essa aula, que eu tenho certeza que você vai tirar muitas dúvidas e começar a fazer esse processo certo daqui para frente, tá bom? Isso eu gosto sempre de falar também, o terceiro erro, tá? E eu peço, por favor, se estiver alguém aqui nessa live dentro desse perfil, a ideia não é julgar, tá? É alertar. Eu sempre reforço isso, né? Que precisamos pensar
sempre de forma coletiva, tá? E o que eu quero, onde eu quero chegar, né? Fala logo, Charlene. Um hobby que virou uma fonte de renda sem um compromisso. Vamos supor que existem muitas mulheres que fazem artesanato, que vendem artesanato, que são excelentes profissionais de extrema competência, mas que não precisam do artesanato para sobreviver. E aí o que acaba acontecendo é que acaba vendendo o seu trabalho literalmente para cobrir as despesas com material e ter um trocado mesmo, porque eu não preciso disso, tá tudo bem, eu só quero me divertir com isso, aprender com isso, me desestressar com isso, mas por que não ganhar dinheiro mesmo com isso? E por que eu falo isso? Eu sempre reforço isso para vocês. Porque quando existe essa falta de compromisso, né? Ou seja, eu não preciso, então tá tudo bem eu cobrar e eu conseguir repor o material e todos os gastos que eu tive, ter um lucrinho. O que acontece? Você acaba tirando a força do mercado artesanal. Então, tudo de mais lindo e de potência que nós podemos construir, né? E eu tenho isso como meta, fazer com que cada vez mais mulheres se reconheçam como profissionais do mercado artesanal, né? Que mulheres tenham orgulho de dizer que sou artesã, independente se como segunda fonte de renda, não importa, tá? E aí o que acontece? Acaba prejudicando aquelas pessoas que estão realmente envolvidas, que precisam do artesanato como fonte de renda mesmo, né? Única fonte de renda. Então, eu espero que se tiver alguém aqui que não entende isso mal, é só um conselho, tá? Não tem nada de errado você ganhar mais com isso, mesmo que você não precisa desse valor, tá? Então, você que está desse lado, aprenda a precificar da forma correta e cobre o valor justo, tá bom? Não tenha medo de cobrar, mesmo que você não dependa disso, tá bom? Porque, mais uma vez, precisamos pensar de forma coletiva, precisamos fortalecer o nosso mercado, né? Conquistar cada vez mais o nosso espaço dentro do mercado para que todas as profissionais sejam reconhecidas realmente como elas gostariam de ser, tá bom? Quarto erro. Acredita de pé junto que o artesanato não é valorizado, tá, gente? Isso daí é uma coisa que a gente precisa treinar todos os dias, tá? Eu já falei muitas vezes, eu sempre valorizei o meu trabalho, isso nunca foi um problema para mim, no sentido de precificar, principalmente, tá? Nunca tive dó de cobrar, mesmo quando eu estava começando, tá? Porque realmente é algo trabalhoso, é algo que consome a nossa mente, né? Porque exige da nossa criatividade, nosso esforço físico, as meninas da costura, as meninas da agulha, qualquer tipo de artesanato. Existe o nosso esforço, o nosso investimento, o nosso tempo. Então eu sempre valorizei o meu trabalho, mas eu já pronunciei muitas vezes, tá? E faz muito tempo que eu deixei de falar que o artesanato não é valorizado. Mas eu já expressei isso muitas vezes, tá? E sim, existem pessoas que não valorizam o artesanato? Sim, você vai encontrar isso sempre, tá? O grande problema é a profissional, a artesã, afirmar que o artesanato não é valorizado. Porque quando a gente afirma que o artesanato não é valorizado, o que a gente faz? A gente reforça isso, né? Eu afirmo isso para minha mente e as pessoas veem muito isso, vão concordando cada vez mais, né? Não, as profissionais, as artesãs não vão se conhecer como profissional realmente, e eu generalizo.
Eu não posso generalizar, né? Eu não posso dizer que ninguém valoriza o artesanato, porque isso não é verdade, tá? Ontem mesmo, olha só, gente, eu gosto sempre de contar histórias recentes, né? Casos recentes. Ontem, exatamente ontem, eu fui entregar uma encomenda de uma cliente que já compra comigo há algum tempo, e ela comprou 2 bolsas de uma única vez, uma mala de viagem, que não é uma peça que eu costumo fazer com frequência, e uma mini malinha. As 2 peças dela deu quase R$ 500, tá? Quase R$ 500. Ela pediu as 2 de uma vez. Como que eu vou dizer que ninguém valoriza o artesanato? Às vezes você leva semanas para vender isso. Tem gente que não vende isso em um mês. Por quê? Às vezes o problema está muito aqui, está muito no nosso posicionamento, no modo que a gente encara. E esse retorno não vem, porque você afirma tanto isso que realmente é isso que vai acontecer com você, tá? E aí o que aconteceu? Ela foi, já tinha mandado foto para ela mora aqui na cidade mesmo, aqui perto, então eu acabei fazendo a entrega. E aí, quando eu cheguei em casa, ela já tinha feito um post com uma foto com todas as coisas que ela já tinha comprado comigo. E assim, tinha coisa que eu nem lembrava mais. E você vê o cuidado que a pessoa tem, coisas antigas e conservadas, em bom estado. Então essas pessoas, elas realmente valorizam, elas não questionam o valor. Elas realmente vão e compram, né? Então, essas pessoas eu faço sempre o possível para manter sempre por perto, porque elas compram mais vezes, elas indicam seu trabalho. E aí, dando continuidade na encomenda da Érica, ela fez um post, me marcou no Instagram e no Facebook, e ontem mesmo uma amiga dela, que é professora também, assim como ela, encomendou 2 carteiras para presentear. E aí agora eu tô vendo aqui que ela mandou uma mensagem perguntando se eu faço bolsa transversal. Eu ainda não respondi ela. Então, olha só, né? Cliente feliz, cliente satisfeito, cliente que valoriza o seu trabalho, que indica o seu trabalho para outras pessoas. Por que eu vou ficar propagando que o artesanato não é valorizado, né? Então, quanto mais você reconhecer que o seu trabalho é valorizado, que pessoas precisam do que você faz, mais isso chega para você. A gente precisa atrair coisas boas, né? A gente precisa abrir espaço para que isso chegue para nossa vida, tá? Às vezes a gente reclama demais e não percebe que o universo tem tanta coisa boa para oferecer pra gente. Eu sempre gosto de falar nessa vibe de pensamento positivo, é importante isso, tá? Então, pare de falar isso, tá? Faça uma espécie de poder das palavras, né? Eu amo meu trabalho, eu amo ser artesã, o meu trabalho é valorizado, sim. Muitas pessoas precisam do que eu faço. Então, quanto mais você afirma isso para você, mais você consegue abrir espaço para o novo e que para que pessoas do bem cheguem até você. Claro que não depende só disso, né? Mas quanto mais você vibra por isso, mais você consegue atrair coisas boas, tá? Deixa eu ler aqui o que a Renata falou. O que percebo é que não é o que percebo é que não é que o artesanato não seja valorizado, mas sim a mão de obra. Muita gente que não sabe o que passa por trás da produção de um produto e acha muito caro, sim, realmente. Ó, vou dar outro exemplo, tá, Renata? Como a gente tem que se posicionar, tá? Acho que semana passada, não sei se eu falei para vocês, teve dia do cliente, né? Que foi dia 13. E aí, dia 15, desculpa, eu fiz 15 peças. Eu fiz uma ação, 15 peças com dia 15 peças com 15% de desconto, tá? E aí eu vendi praticamente tudo. E eu peguei
Eu não lembro quanto que foi de encomenda agora para passar o valor certo para vocês. Mas enfim, onde eu quero chegar? Teve uma das pessoas que participaram desse dia que ela não conseguiu comprar o que ela queria. E aí ela acabou. Não, minto, ela comprou sim, tô confundindo aqui. Ela comprou uma bolsa. E aí a mãe dela queria uma bolsa também. Só que, gente, olha só. Eu sempre falo para vocês, não deixe o seu cliente mal acostumado. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de dizer não. Porque se... O que acontece se eu libero desconto para essa pessoa? Ela vai pedir desconto sempre. Ela vai pedir desconto sempre. Aí ela pediu. Eu falei para ela que infelizmente não era possível. Aí ela falou assim: tudo bem então, Charlene. A minha mãe disse que vai esperar um outro bazar. Aí eu expliquei para ela, falei assim: olha, tudo bem, sem problema algum, não tem problema. Mas explique para sua mãe que isso não acontece com frequência, tá? São momentos raros que eu faço isso e realmente eu não faço. Porque eu não quero vender com desconto, eu não quero vender porque sou mais barata. E olha que minhas coisas, eu poderia cobrar muito mais pelas minhas bolsas, muito mais. Mas ainda assim eu tenho uma margem de lucro muito boa em tudo que eu faço, em todas as minhas peças, sem exceção. Mas levando em consideração toda a diferenciação, tudo que eu aplico, que eu busco no meu trabalho, eu poderia cobrar muito mais. Eu expliquei para ela, eu falei assim: olha, avisa a sua mãe que isso não vai acontecer numa próxima vez. Não sei quando isso vai acontecer, eu não faço sempre, tá? E eu realmente não trabalho com desconto. Então eu já me posicionei ali para ela entender que, olha, não é assim, você chega e pede desconto e acha que vai ter desconto, né? Claro que a gente fala com gentileza, com educação, tá? Mas precisamos, sim, se posicionar, tá? Eu falei para ela: olha, realmente eu não consigo dar, mas avisa sua mãe que eu posso, que eu consigo mandar um presente para ela. Eu vou mandar um presente muito especial, que eu tenho certeza que vai ser muito mais útil para ela e que ela vai aproveitar muito mais, tá? Ela realmente não fechou, mas assim, são perfis que alguns clientes não vale totalmente a pena você buscar, né? Ou tentar insistir na venda, porque algumas pessoas têm o perfil pechincheiro, de ficar pedindo desconto, porque não enxerga valor, ou porque é um hábito, né? Muitas pessoas têm o hábito de pedir desconto, tá? Então, eu fui e me posicionei dessa forma, tá? Eu sempre converto com desconto, a maioria das vezes funciona, mas não é sempre que vai funcionar, porque tem pessoas que tudo bem, eu não quero, e se ela conseguir, porque assim, pode ser que eu faça Black Friday, eu tô pensando seriamente se vou fazer, eu realmente não sei se estou querendo fazer ou não, tô bem indecisa. Eu faço todo ano, mas esse ano, assim, eu tô com muita coisa, sabe? Então eu tô pensando se faço, se não faço, tô amadurecendo a ideia. Mas também não é uma garantia, porque eu não faço 500 peças com desconto. É oportunidade única, são para poucas pessoas. E eu amo quando as minhas clientes que compram sempre, quando elas conseguem chegar na frente e comprar. Porque elas merecem muito, né? Então, eu realmente faço de tudo para não atrair esse perfil de pessoas que trabalham, que pedem desconto a todo momento, tá? Então, não existia, assim... sabe quanto que era a diferença do valor? Olha só. Uma diferença pouca, entendeu? Então, não era nem de R$ 74. R$ 4. Aí a pessoa fala assim: poxa, mas só R$ 4 e você não deu esse desconto? Eu demorei meses para fazer esse pequeno reajuste. Eu não posso voltar atrás. A gente precisa se manter firme, porque esses R$ 4 a longo prazo faz toda a diferença. São esses R$ 4 a longo prazo que eu vou conseguir investir em um curso, investir em materiais que eu realmente quero trabalhar,
me profissionalizar. Imagine isso em toda a peça. E aí todo mundo que vem, mas o presente não tem um custo maior para você? Pode ser que tenha, mas ele tem valor, o desconto não. O desconto não tem valor para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas pedem porque pedem. Então, alerta para vocês, tá? Se posicionem, isso faz toda a diferença, tá? Olha só. Quinta coisa, esse papo do artesanato desvalorizado me deixa até nervosa. Precificar no achismo e no Google. Quem aqui já fez isso? Eu já fiz, tá? Gente, se eu falar que eu não fiz, eu tô mentindo para vocês, porque eu não aprendi a precificar logo desde o começo. Mas faz muito tempo mesmo que eu não faço isso. É normal você consultar, você ver, né, quantas pessoas estão cobrando e tal. Mas definir o seu preço com base nisso, o que é muito comum a gente vê por aí. Pesquisa no Google, pesquisa no Elo7. A que me dá até arrepio, chega os pelinhos do braço, sobe, grupos no Facebook, né? Existem muitos esses grupos colaborativos aí, né? Que a gente só vê uma metralhadora de julgamentos aí, né? Uma julgando o trabalho do outro, criticando o trabalho do outro. Misericórdia. Olha, se você faz parte desses grupos, saia. Saia desse grupo, que esses grupos que não acrescentam nada, só tiram a sua atenção, seu foco, saiam desses grupos, tá? E muitas meninas definem preço de artesanato fazendo pesquisa em grupos principalmente. Quanto vocês cobram nisso? Quanto eu devo cobrar nisso? E o que mais tem, né, é gente dando palpite. É muito difícil você ver alguém aconselhando uma outra pessoa, dizendo assim para ela, olha, o ideal é que você faça um levantamento dos seus gastos, dos seus custos, do seu tempo, nananana. O que mais tem é a gente metendo o dedo, falando que portanto é caro, portanto é barato, e você vê que não tem ninguém interessado a fazer. Outra coisa, cobra por tamanho, gente. Isso é um erro gravíssimo. As meninas do feltro que fazem boneco, como que cobra um negócio por tamanho? Imagina a Suzana que faz uma boneca dessa, cobrar por tamanho. Aí uma boneca que tem vários detalhes a mais. Não faz sentido cobrar por tamanho, gente. Uma boneca do mesmo tamanho, uma você levou um dia inteiro para fazer, a outra você levou metade do dia para fazer. Como que você vai cobrar o mesmo preço? Não faz sentido, tá? Então, cuidado com isso, cuidado com esses conselhos de pessoas que não sabem os conselhos que elas estão dando, tá? Aprendam com pessoas que realmente vivem, que têm experiência. Assiste a aula de precificação, tá? Fica o convite. Mas não faz isso no achismo, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, faz o preço e multiplica por 3 também. Ai, viu? Sexto erro, ou é 8 ou 80, tá? Não sabe precificar e o que vier é lucro, né? Vou no chute, tá tudo bem. Eu quero mais é vender, o que vier é lucro mesmo. Ou quando aprende o processo da precificação, leva tudo na exatidão, que é importante, mas você também não pode ficar paranoica, tá, gente? Olha só. Eu sou muito transparente com vocês, tá? E pequenas peças, assim, uma peça, vamos supor, um tapa-olho, tá? Um tapa-olho, eu não faço um processo de precificação para o tapa-olho. Você pode fazer? Você pode fazer, tá? Para quem não sabe do que eu tô falando, processo de precificação, no final da aula eu vou falar mais no detalhe como é isso, tá? Mas eu não faço, tá? Eu tenho um valor,
mínimo aí para essa peça, porque se eu for precificar, se eu for colocar lucro, mesmo assim, muitas vezes dá um preço muito abaixo. E não é por isso que eu preciso cobrar uma miséria por uma peça dessa, né? Principalmente se eu agregar valor nela, se eu colocar um detalhe. Então, algumas peças eu realmente não precifico. Aí umas paranoias, né? Como eu vou calcular a linha? São coisas que respira fundo, que calma, não é isso que vai te dar prejuízo. Ou os milímetros, ou um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Isso não vai mudar, né? Esse preciosismo aí não muda, tá? Isso é um erro que atrapalha. Por quê? Porque é um tempo que você despende, quando você poderia estar focando em outras coisas e acaba gastando essa energia com isso, e isso realmente não é saudável, tá? Então, arredonda assim algumas coisas, né? Para isso que a gente trabalha com margem de lucro, né? Para que essas coisinhas que são detalhezinhos, tá? O que precisa realmente estar ali são coisas que são mais complexas mesmo, tá? Então, assim, um cortezinho aqui, outro ali, um picotezinho, calma, tá? Isso não vai te levar ao prejuízo jamais, tá bom? E aí, o 7º erro é o que? Aprende a fazer e continua fazendo errado. Isso é muito comum. Por quê? Por causa da bendita crença de que vão achar caro. Então você aprende, você assiste a aula, você começa a usar a planilha de precificação e fala, ficou o olho da cara. Ué, então tira o lucro? Então tira o prolabore? Então para que aprendeu? Então continua fazendo errado. E é isso que acontece muitas vezes. A pessoa compra a ideia, né, o que eu falei para vocês no quarto erro. Compra a ideia de que não é valorizado, ninguém vai comprar, ninguém vai pagar, e acaba virando escravo do trabalho, né? É muito mais inteligente eu fazer o meu processo de precificação, presta atenção, tá? Fazer o meu processo de precificação e vender uma bolsa dessa por R$48 do que vender 3 peças por R$29, por exemplo. Certo? Porque olha só, para eu ganhar mais ou menos a mesma coisa, eu tenho que vender aí 2, 3 peças, mas e o custo com isso daqui? E o tempo que eu gastei com isso daqui? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Às vezes você fica aí vendendo, acha que tem que vender muito, 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 mas não. É vender de maneira inteligente. Por que eu falo isso para vocês, gente? Porque, assim, cada vez mais eu trabalho para ter margem para tudo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, essa semana, na quinta-feira, semana passada minha mãe já estava um pouco ruim. Minha mãe trabalha comigo, né? A maioria aqui deve saber. O frete eu falo no final, tá? A pessoa que tá perguntando. Deixa eu só anotar aqui para não esquecer. E aí, o que acontece? Mamãe tá dodói, né? Minha mãe tem fibromialgia e às vezes ataca, né? E aí ela sente muita dor. E dessa vez ela sentiu uma dor num lugar diferente, que ela nunca sentiu antes. E hoje ela está um pouco melhor, mas não tem condição de trabalhar nenhuma, né? Então, assim, eu trabalhei no meu tempo essa semana, assim. Não dá nem para dizer que eu trabalhei. Porque precisei ir com ela pro hospital, precisei cuidar dela, precisei cuidar da casa, almoço, tudo, né? Coisas que minha mãe costuma fazer, almoço, janta. Eu ajudo a minha mãe com as coisas de casa, mas ficou tudo pra mim, tudo. E as crianças que estão em casa, né? Os meus sobrinhos, então... Agora imagina se a gente não trabalha com margem para isso, né? A gente precisa pensar em tudo que você pode
precisar se ausentar, precisar ficar uns dias sem trabalhar. Se você não tem margem para nada, se você não tem fôlego, o que você faz? Tá? Então, assim, eu tô trabalhando, não, assim, estou trabalhando em paz, tranquila, no meu tempo. Algumas encomendas em aberto, eu já fiz contato com as clientes, né? Então, agora, imagina se você está escravo aí do que você faz. Você precisa, então, realmente vender de forma inteligente. Você talvez não precisa vender. Claro, quanto mais eu vender por esse valor, melhor, né? Mais com o processo de precificação, ok. Agora, se eu não tô tendo esse lucro, se eu não tô, né, pagando realmente o que vale a minha hora, você realmente tá tendo um esforço que você não vai conseguir criar esse fôlego nunca, tá? Então, só recapitulando aqui, tá? Deixa eu ver o meu tempo. Aí eu vou responder a pergunta do frete. Tem 20 minutos ainda. Então, não ter controle sobre os gastos, tá? Independente de como você compra esse material, se à medida que entra encomenda, se mensalmente, se por trimestre. 2, achar que faz parte do preço do artesanato só material e lucro. 3, o hobby que virou fonte de renda sem compromisso, prejudicando o mercado artesanal, ou seja, pessoas que não dependem disso e vendem a qualquer valor aí, sem valorizar o trabalho. 4, acredita de pé junto que o artesanato não é valorizado, isso é o pior de todos, isso é o que mais atrapalha, tá, gente? Enquanto você continuar acreditando nisso, você vai azedar aí, tá? 5, precifica no achismo, né, fazendo pesquisas em grupos, Google, multiplica por 3, ou é 8,80 ou 6, tá? Não sabe precificar o que vier é lucro, e quando aprende, leva tudo na exatidão, no preciosismo, tá? 7, aprende e continua fazendo errado, tá? O frete, eu ainda tenho que finalizar aqui, tá? Mas só falando do frete que alguém perguntou, o frete sempre quem paga é o cliente. O que muitas pessoas fazem, e depende muito do que vende, aí faz uma jogada, né? Inclui o valor do frete dentro do valor da peça. Então, por exemplo, eu consigo pagar hoje, eu uso o Melhor Envio que eu já indiquei para vocês, tá? Para quem não conhece, o Melhor Envio é um serviço de envio mais acessível, que tem parceria com várias transportadoras, e você consegue pagar um frete mais barato, tá? Então, se você não conhece, você pode fazer o seu cadastro do Melhor Envio, tem um link também lá na bio. E o Venda Mais Artesanato é parceiro do Melhor Envio, tá? Então, se você fizer o cadastro usando o nosso link e o nosso cupom, coloca o cupom aí para as meninas, Binho, por favor. Você ganha 20%, R$ 20 para você usar nos seus primeiros envios, tá? Então, depende aí para onde você vai mandar, tá? Então, assim, quem tem que pagar é o cliente, tá? A não ser que você faça alguma ação com frete grátis e tal, mas quem paga é sempre o cliente. Algumas pessoas colocam no processo de precificação. Vamos supor que eu vendo essa bolsa por 35. O frete, né, pro meu estado, eu pago R$ 12, o Sedex. O valor normal é de R$ 22, então é quase a metade do preço. Então, se eu quiser, ao invés de vender por 35, cobrar 45 e dar o frete grátis para o estado de São Paulo, por exemplo, eu posso fazer isso, tá? Mas eu particularmente não gosto, né? Não gosto. Prefiro cobrar, e nunca foi um problema, nunca foi uma barreira cobrar o frete, mesmo quando eu não usava esse serviço, tá? Então, o Melhor Envio comecei a usar em fevereiro, se eu não me engano, tá? Super recomendo para vocês, sem burocracia, tá? Fizemos uma live recentemente, né, dando várias ideias aí, várias sacadas, tá bom? Mas entrem lá, sejam curiosas, tá? Fuça no site, faz simulação, tá? Pega um CEP aí de qualquer lugar, faz simulação aí para ver quanto que fica, que você vai poder ter um envio mais acessível, tá?
como mudar isso? Literalmente eliminando crenças, tá? Então você precisa visualizar diariamente tudo que envolve o seu trabalho, tá? Buscar um autoconhecimento, né? O que faz eu ter crenças negativas, né? Acreditar que ninguém valoriza o artesanato, que as pessoas vão me julgar por eu ser artesã, o que as pessoas vão pensar, né? Porque eu decidi trabalhar com artesanato. As pessoas vão perguntar, você só trabalha, você só faz isso ou trabalha também, né? É muito comum as pessoas perguntarem isso. Por que você não se posiciona, tá? Não, ninguém me pergunta isso mais hoje. Porque eu me posiciono, né? Eu sempre publico nas redes sociais o amor que eu tenho pelo meu trabalho. Eu sempre declaro para as pessoas que ser artesã não foi uma opção, que foi uma decisão minha. Eu escolhi ser artesão, né? Ser artesã. Eu não comecei a trabalhar com artesanato porque eu estava desempregada e vou fazer isso enquanto eu não arrumo nada. Não. Eu abandonei o meu cargo de gerente de academia para viver de artesanato. Foi uma escolha. Eu era gerente de academia de ginástica. Então eu tinha a minha estabilidade, eu tinha um cargo que muitas pessoas gostariam de ter, mas não era feliz. E na medida que você se posiciona, as pessoas passam a respeitar você, tá? E a única pessoa que pode mudar isso é você, quebrando essas crenças, né? E como você vai conseguir fortalecer cada vez mais isso? Buscando o seu autoconhecimento. Valorizar o artesanato nunca foi um problema para mim. Eu sempre me reconheci como uma profissional, mas eu tinha vários medos, né? Então, busca isso dentro de você, se conheça e busque autoconhecimento. Como eu busquei isso? Através de cursos, palestras, mentorias, eu fiz processos de coach. Mas são coisas que realmente você precisa estar disposta a investir. Muitas pessoas não querem investir. Eu posso dizer na sua própria vida, né? É a sua vida. Essa aqui é a única que você tem. Você precisa cuidar dela, você precisa cuidar de você. É um carinho que você faz para você, né? Quando você cuida de você. E muitas pessoas não querem fazer isso por elas mesmas, tá? Então, a única forma de você mudar isso, de você quebrar todas essas crenças, é buscando o autoconhecimento. E muitas vezes é necessário um investimento, sim, tá? Você consegue se conhecer através de conteúdos como esse? Muito, muito mesmo. Né? A rede social, ela tem um poder muito grande, né? Existem pessoas aí ensinando de tudo, para todos os perfis. Mas às vezes nem assim as pessoas querem, né? Nem assim as pessoas valorizam. É uma coisa que vai exigir de você, né? Que você precisa ter um tempo para você, para ler, para estudar. E eu comecei a consumir mais essas coisas, né? Comecei a eliminar tranqueiras da minha vida, né? Coisas que não... Coisas e pessoas também. Às vezes você está andando muito com pessoas ou perto de pessoas muito negativas, e isso é uma coisa que estraga muito, sabe, o nosso desenvolvimento. E hoje eu seleciono tudo, assim, sabe, tudo. O que eu vou assistir, o ambiente que eu vou estar. Às vezes eu prefiro estar em casa sozinha do que estar em certos ambientes, porque quando você resgata, né, você fala, nossa, essa pessoa é legal, mas é tão, sabe assim, tá? Então, gente, tomem cuidado com isso, tá? E aí, se vocês me derem licença, eu tenho mais alguns minutinhos, sempre no final de todas as lives, eu falo da nossa calculadora de preço de artesanato, tá? Que para quem tem essas dificuldades, para quem tem esses medos, para quem não sabe fazer o processo de precificação, realmente é uma ferramenta que vai, assim, mudar a sua vida, tá? E quando eu falo que vai mudar a sua vida, não é porque eu, Charlene, estou falando. É a resposta que nós temos diariamente das alunas que já usam a calculadora. Quantas alunas nós temos
nos nossos cursos hoje, Binho, conta aí para as meninas, dos nossos cursos, tá? Mais de quantas alunas? O Binho vai colocar aí. São os depoimentos que a gente recebe, né? O seu curso transformou a minha vida. A sua calculadora transformou o meu dia a dia. Eu não tenho mais prejuízo com as minhas vendas. Então, é uma oportunidade, tá? Para vocês. É um investimento super acessível, tá? E você ganha vários bônus. Você ganha um curso de precificação, tá? Então, você compra a calculadora de artesanato e ganha um curso de precificação, tá? Onde eu tiro muitas dúvidas, eu ensino como você usa a calculadora, eu ensino todos os conceitos de precificação no detalhe, tá? Olha só, mais de 2.200 alunas nos nossos cursos. Uau, gostoso! Ai, coisa boa, que delícia! E a calculadora, ela é para você, tá? A calculadora é para qualquer artesã. Sabe quanto, gente? Eu nem vou falar o valor da parcela, tá? Porque, olha só, ela custa só R$ 47,90. Só R$ 47,90. E se você quiser parcelar, 5 de R$ 10,31, tá? Então, vale muito a pena. E você tem 7 dias de garantia, tá bom? Olha só, um monte de gente que já usa aí, ó. Eu tenho calculadora e foi uma bênção. Amém, Senhor! Ela é maravilhosa mesmo, tá, gente? Porque olha só, o que é a calculadora de preço, tá? Vou explicar para quem não sabe. Eu tenho falado o nome do Fábio aí, né? O Binho. Muitas meninas conhecem, as meninas novas não conhecem. Binho, Fábio, é meu sócio nesse projeto. E quando eu criei o programa Venda Mais Seu Artesanato, uma das coisas que eu quis incluir no curso foi o processo de precificação, né? Então eu já sabia fazer o processo de precificação, tudo no detalhe, mas de forma manual. Eu fazia de forma manual todo o processo e eu ensinava isso nas aulas, tá? E aí o Binho, com toda a sua expertise, ele é muito bom com programação, enfim, ele manja muito disso. Ele falou, vamos desenvolver uma planilha. E eu fui até um pouco resistente, né? Mas quando ele montou essa planilha, ele falou, usa aí, me fala. Eu falei, misericórdia, por que a gente não fez isso antes? E ela é uma bênção realmente, porque ela é muito prática, né? Ela dá o preço pronto para você, a calculadora, tá? Então você aprende, assiste as aulas, aprende a usar a planilha e depois você só coloca lá tudo que você realmente utiliza para trabalhar e ela dá o preço prontinho para você. Ela é perfeita, ela é maravilhosa, tá? Então, você compra a nossa calculadora de preço, que você pode usar no computador, no celular, no tablet, tá? E você ganha o curso de precificação, você ganha fluxo de caixa. Nós fizemos várias atualizações, tá? Uma delas agora é o controle de vendas, tá? Onde você controla diariamente as suas vendas, você sabe essa parte é para isso, essa parte é meu prolabore, essa parte é o lucro, essa parte é material e você consegue fazer toda a divisão, né, de cada venda, todas as retiradas. Então, essa parte disso, disso e disso. Então, por venda. Essa planilha ficou perfeita, maravilhosa, tá? Então, né, nós juntamos o nosso conhecimento, né? E saiu essa maravilha aí. E eu super recomendo para vocês, né? Porque é nossa filha, né? É a nossa filhinha, a nossa bebezinha. E é muito simples realmente como o Fábio tá usando, tá? Então, se você ainda não tem a sua, você tá perdendo tempo, tá? Você consegue comprar com cartão de crédito. Com cartão você recebe na hora, tá? O boleto tem um período de compensação. Aí você recebe 2 dias depois. Depende aí, não dá pra dizer quanto tempo você recebe. Combinado? Link na bio, tá? Tem tudo na bio, ou manda no direct que alguém da minha equipe manda uma
manda o link para você, mas tá lá na bio, tá bom? Crochê alto. Meninas, e aí? Me conta aí se vocês gostaram da live de hoje, da nossa aula, se vocês aprenderam. Me conta aqui. Vamos fazer um print? Se eu comprar agora, quando vocês atualizarem, sim, recebe, tá? Todo mundo que comprou, desde o começo, sempre que a gente faz atualização, você recebe. Tá? E você tem 7 dias de garantia, tá, gente? Então é o tempo suficiente para você usar, conhecer, assistir todas as aulas. Aí você, se você não gostar, você vai falar: essa calculadora é uma bosta, eu não gostei, eu não quero. Olha, você não precisa nem discutir, tá? A gente devolve o seu dinheiro porque nós temos uma... Como que é a palavra? Uma política de 100% de aprovação no nosso curso, tá? Então a gente não quer ninguém insatisfeita, ninguém, tá? E aí a gente devolve o seu dinheiro. Se você sentir que ela não é para você, tá tudo bem, você pode continuar assistindo aqui o conteúdo que tá... Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima quarta. Tchau, tchau.